E aí, meus queridos, tá ficando tranquilo? Tá começando a clarear um pouquinho as ideias? Como a gente está acostumado já a fazer, já está se acostumando a fazer, eu vou começar esse tópico, esse bloco, fazendo uma revisãozinha do anterior, certo? Essa revisão do anterior serve como, né, um lembrete para você e aí a gente consegue prosseguir sem que fiquem muitas dúvidas. Então, já para não perder muito tempo, professor Jefferson daqui, você daí, a gente já começa aqui na lousa, olha só. O lançamento descontrolado de dióxido de enxofre, que é o SO2, na atmosfera é uma das principais causas da acidez da água da chuva nos grandes centros urbanos. Esse gás, na presença de O2 e água da chuva, produz H2SO4, como podemos verificar nas equações a seguir. Repara que ele mostrou primeiro a oxidação do SO2 a SO3. Ele já fez o balanceamento e colocou aquele fracionáriozinho aqui, que a gente normalmente não gosta de colocar, mas ele já colocou aqui para você, não tem problema. Repara que o SO3 que é produzido numa etapa é consumido na seguinte. É o nosso fator comum que vai servir para a gente chegar na equação global. Tá? Só conferindo se individualmente essas equações estão balanceadas. Um do enxofre, um do enxofre. Perfeito. 2 oxigênios, meio de O2 vai me dar mais um oxigênio aqui, né? Meio de 2 dá 1. Então, 1 daqui mais 2 daqui deu 3, exatamente o que eu tenho lá. Embaixo, 1 do enxofre, 1 do enxofre. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 3 oxigênios mais 1, 4. 4 aqui. Então, as duas equações individualmente estão balanceadas. Tá certo? Um dos efeitos causados pelo H2SO4 é a transformação do mármore, CaCO3, em gesso, CaSO4. Considerando as massas molares do H2SO4, do CaSO4, CaCO3, SO2 e SO3, e O2 ainda além da água, calcule a quantidade máxima de CaSO4 que pode ser formada a partir de 160 gramas do SO2. Então, repara bem, ele deu o SO2 lá em cima. O CaSO4 é o cara que vai ser produzido numa última etapa. Então, olha bem o que vai acontecer aqui. Vamos reescrever isso tudo. Primeiro, o que ele deu para a gente? SO2, que é gasoso, mais meio de O2. A Jefferson é meia molécula? Não, a gente já sabe que escreve isso aqui como meio mol. Né? Se escreve como meio mol, não tem problema escrever aquele meio ali não, pode ficar tranquilo. Isso aí vai produzir para a gente o SO3, né? O nosso primeiro componente de interesse aí, o SO3. Tá? Produziu aqui o SO3, a gente já viu que está balanceado. Tudo isso aqui é gás, certo? A segunda etapa do processo é o SO3, que é gás, reagiu com a água, não é isso? E formou para a gente o H2SO4. Por fim, eu vou transformar o calcário, que é o CaCO3, com H2SO4 e vou formar o CaSO4. Certo? Você vai ver logo, você já não deve ter visto aí nos blocos da Química Geral, que a gente está aqui diante de uma reação que vai ser classificada como uma reação de dupla troca. Então, eu vou antecipar aqui, depois o nosso professor Fernando fará adiante isso aqui para a gente. O que vai acontecer? Esse SO3 vai para lá e o SO4 vem para cá porque a valência é a mesma, a carga é a mesma. Então, vou formar H2SO4 mais, melhor, CaSO4 mais H2CO3. Uma outra coisa também que você vai ver com bastante frequência é que esse cara se decompõe em água mais CO2. Certo? Então, as três equações estão aqui, elas estão balanceadas. Olha só, um de cálcio para um de cálcio. Um do enxofre para um do enxofre. Né? Um de carbono para um de carbono. Aí você tem 2 hidrogênios com 2 hidrogênios. Você tem 3 oxigênios com mais 4, 7. 4 aqui com 3, 7, está tudo balanceado. Reparou no problema que ele te informou o SO2 e te pediu CaSO4? Vamos ver de novo? Olha aqui, ó. Calcule a quantidade máxima de CaSO4 que pode ser formada a partir de 160 gramas do SO2. Cara, presta bem atenção. Olha aqui, o SO2 está lá na primeira, o CaSO4 é a terceira. Então, o que você vai ter que fazer? Chegar à equação global. Tá? Primeira coisa, o SO3 que é produzido aqui em cima é consumido embaixo. Já está na mesma quantidade? Sim, Jefferson, porque aqui eu produzo 1 mol e aqui nessa equação eu também consumo 1 mol. Aí eu formo o H2SO4 na segunda, que é consumido na terceira. Produzo 1 mol e estou consumindo 1 mol. Então já está tudo ajustado. É só você somar as três equações e vai cortar o SO3 com o SO3, o H2SO4 com o H2SO4. Tua equação global vai ser assim, ó. SO2
mais meio de O2 mais água mais o CaCO3, produzindo do lado de lá o CaSO4 mais H2O mais CO2. A Jefferson, esse H2O daqui, com daqui pode até cortar, né? Pode, sem problemas. Ok? Então, o que a gente vai ter? Proporção molar, 1 mol do SO2 com meio mol de O2 com 1 mol do CaCO3, produzindo 1 mol do CaSO4 e 1 mol do CO2. A proporção molar está escrita, certo? A gente volta aqui e vê o que? Estou relacionando quilogramas do SO2 com massa, né, quantidade máxima de CaSO4. Tá, a questão é discursiva, não tem problema. Olha só, vamos ver aqui, ó, SO2, 1 mol tem que passar para massa. Então, 1 mol do SO2, a gente já viu aqui, né, voltando só, SO2, a massa molar é 64, ok? Então, a gente vem para cá para 64 gramas desse cara. Posso formar aqui, ó, 1 mol, 136 gramas, não é isso? 136 aqui, como ele deu, ó, 136, onde está aqui, ó, 136, certo? Vou colocar aqui 136 gramas. Se eu colocar aqui 160 quilogramas, lá eu também posso botar x quilogramas. Jefferson, então quer dizer que o meu x dá quanto? Ó, o x deu 160 vezes 136, certo? 136 sobre 64. Só conferindo aqui. 160 vezes 136 sobre 64, certo? Essa continha aí deve dar 340 quilogramas do nosso CaSO4. Beleza? Confere as continhas aí, é isso aí mesmo, 340 quilogramas do CaSO4. Grama está para grama, assim como quilograma está para quilograma, e isso aí matou o problema para a gente. Ok? Questão discursiva, não tem que marcar a opção. Tá? A gente então fechou o caso geral de cálculo estequiométrico, que é a relação mol-mol, mol-massa, massa-massa, massa-volume, mol-volume, certo? Já vimos tudo isso? A gente começou a trabalhar alguns casos particulares do cálculo estequiométrico. O primeiro deles é esse processo multietapas, ou seja, processo nos quais você tem várias equações, certo? 2 ou mais equações, e as informações são, de repente, de um componente que está numa equação e de uma pergunta sobre um componente que está na outra equação. Já vimos qual é o procedimento, chegar à equação global. Nosso segundo caso particular de cálculo estequiométrico envolve pureza de componentes, certo? Vamos pensar numa coisa. Será que quando você vai colocar um componente para reagir, né, esse componente está 100% puro? Será que tem alguma coisa a mais nele? Será que tem algo ali que não me interessa para aquela reação acontecer? Invariavelmente, sim. Seus reagentes não serão 100% puros. Tá? Costumo dar um exemplo das minhas turmas regulares, que é o seguinte. Você que está em casa e vai fazer feijão. Vai preparar o almoço de domingo, aquela feijoada. Comida leve, né? Leve, light pra caramba. Feijoadinho. Qual é a primeira coisa que você faz? Não é separar os grãos de feijão? Por que você separa? Porque dentro daquele saco de feijão que você compra no mercado, você tem pedrinha, você tem pedacinho de galho, você tem o carocinho que já está apodrecido. Nada daquilo ali você quer ingerir, concorda? Nada daquilo ali te interessa para a tua reação. Então, o que você está fazendo? Separando o que não te interessa. Separando as impurezas. Hipoteticamente, suponha, né, que de cada quilograma de feijão, 10 gramas sejam impurezas. Tá, estou exagerando, não é isso tudo não, é menos. Mas 10 gramas de impureza. Porra, 10 gramas em 1000 gramas é 1%. Então, de todo aquele feijão que você comprou, na verdade você só vai cozinhar 99% dele. Isso é o fator de pureza que tem no teu feijão. Na química, a mesma coisa, cara. Você pega uma amostra de um calcário. Esse calcário tem 80% de pureza em CaCO3. O que isso quer dizer? Que os outros 20% não te interessam para a reação que você vai fazer. A Jefferson, então o que eu faço? Desconto os 20%. Trabalha só com 80%. Se você tem uma amostra de 1 kg, 80% disso é que vai reagir. Ou seja, só 800 gramas.
Questão de pureza é simplesmente isso. O cara vai te dar uma quantidade de amostra, sendo que dessa amostra tem alguns componentes que não te interessam. O que você vai fazer? Descontar quem não te interessa, trabalhar apenas com quem interessa. Aí é o fator de pureza de amostra. Tá? Então vamos para a lousa aqui para poder ver isso aqui mais ou menos. Olha só. Pureza de reagente. Mistura reacional contém um percentual do reagente efetivo, ou seja, aquele cara que te interessa para a reação. Então o que a gente tem que fazer? Considerar apenas esse percentual efetivo dentro da amostra toda, para poder calcular o que foi pedido pela questão. Então não adianta o cara te dar uma mistura reacional com 10 kg se a percentagem de pureza é 50%. Se eu te dei uma mistura reacional de 10 kg, só 50% disso efetivamente vai reagir. Só 50% disso vai produzir aquilo que você quer. Então o que você faz? Desconta 50%. Ok? Vamos ver isso aqui, ó, em termos de exemplo? Presta bastante atenção, olha só. 80 gramas de um calcário, o grau de pureza é 90% do CaCO3. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Calcário é uma mistura. Dentro dessa mistura, só me interessa o CaCO3. Isso aqui é o que interessa. Beleza? Então, desses 80 gramas, só 90% reagem da maneira que você quer. Ok? Reagem com ácido sulfúrico segundo a equação química que está aqui embaixo. CaCO3 mais H2SO4. Aqui faltou a setinha da reação, a gente coloca, não tem problema. CaCO4 mais água mais CO2. Beleza? Qual o volume de gás carbônico formado? Gás carbônico está aqui. Nas CNTP, o que eu sei mesmo sobre CNTP, hein? Que 1 mol de gás, nessas condições normais de temperatura e pressão, corresponde a um volume de 22,4 litros. Qualquer gás. Então, no lugar de 1 mol, vou botar 22,4 litros. Né? Nessa reação citada aqui em cima. Então, a reação está aqui. Vamos reescrever aqui na frente, olha só. O CaCO3 reagiu com H2SO4, não foi isso que ele deu aqui atrás? Ó, produzindo CaSO4, água e CO2. Produzindo, então, CaSO4 mais água mais o gás carbônico, que é o CO2. Certo? Equação vai estar ajustada? Não sei, vamos ver. Ó. Um cálcio, um carbono, um carbono. Um enxofre. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 com 4, 7 oxigênios. 4 mais 1, 5 e 2, 7 está balanceado. Depois disso, o que a gente sempre faz? Proporção molar. 1 mol do CaCO3 reage com 1 mol do H2SO4, produzindo 1 mol do CaSO4, 1 mol de água e 1 mol de CO2. Já vimos que quem é de interesse nessa questão? O calcário, 80 gramas com uma pureza de 90%, e o CO2. Então, vou marcar já aqui, ó, o calcário que está aqui e o CO2. Detalhe, CO2 está em litros, ele pede volume na CNTP, e esse calcário ele deu em gramas. Então, o que eu vou fazer? Transformar esse mol em gramas. Já sei aqui, ó, que a massa molar do cálcio é 40, né, do oxigênio é 16, do carbono é 12. Então, CaCO3 tem a massa molar de quanto? Vamos colocar aqui logo. 40 mais 12, 52. O oxigênio é 16 vezes 3, 48. 52 com 48, 100 gramas por mol. Certo? E aqui eu já sei que é 22,4 litros por mol. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 100 gramas, que é equivalente a 1 mol. E aqui eu vou botar 22,4 litros. Certo? Coloquei 80 gramas desse calcário. Jefferson, mas o enunciado falou que desses 80 gramas, pureza é de 90%. Então, na verdade, você não vai botar 80 gramas. Você vai colocar 90% disso. Então, o ideal, sabe o que é? É você chegar aqui e fazer o seguinte. Ó, como é que você calcula 90% de 80 gramas? 0,9. 90% é 0,9. Você insere um fator corretivo de pureza. Na verdade, não tem 80 gramas reagindo, só tenho 90% disso. Jefferson, eu posso calcular 90% no rascunho e já colocar aqui a resposta? Pode, não tem problema nenhum. E aí você vai matar a questão do mesmo jeito. Tá? Então vamos só continuar aqui. Ó, do outro lado, o que eu escrevo? X
Só trocar a cor aqui pra gente. X litros de CO2. Certo? Quanto é que dá esse X? 0,9 vezes 80 vezes 22,4 sobre 100. Certo? Vou dar um trabalhinho de conta aí, por quê? Isso aqui vai dar, ó, 72, né? 0,9 vezes 80, 72, vezes 22,4 sobre 100. Então, vamos fazer essa continha aqui no canto. Ó, 22,4, 72. Certo? Só para a gente não perder muito tempo. 2 vezes 4, 8 aqui. 2 vezes 2, 4. E 4 de novo. 7 vezes 4, 28 vão 2. 14 com 2, 16 vai 1. 14 com 1, 15. Não é isso? Aqui, ó. 8, 12, 1, né? Foi 1 para lá. Então ficou 10 com 11. Aqui 6, aqui 1. Tem uma casa decimal, você mantém uma casa decimal aqui. Essa conta vai ser, então, igual a 1612,8 sobre 100. Resolvendo? 16,128 litros. Ok? Dividir por 100 litros de CO2. É natural que dê menos de 22,4, porque a massa que eu estou usando aqui é menos que 100. Certo? E deu um valor aproximadamente 70% do 100. Então, deveria ser um valor 70% do 22,4. É equivalente aí. Certo? Perdi um tempinho fazendo essa continha aqui com você, porque na hora de você fazer a conta, você não pode ter medo dela, né? Não pode ter medo da conta. Ela vai ter que aparecer e você vai ter que fazer de qualquer jeito. Então, olha só. 16,13 seria a nossa resposta mais próxima. A gente achou 16,128, não é isso? 16,128. A gente vem aqui e marca 16,13. Ok? Presta bastante atenção. Quando a questão, então, é de pureza, o que você tem que fazer? Pegar a amostra que vai reagir, descontar o percentual que o problema mandar você descontar. Certo? A gente conseguiu um atalhozinho ali que é na própria regrinha de 3 inserir o fator de pureza, para você não ter que fazer outra. Isso é só para você ganhar um pouquinho de tempo. Ok? Tem mais um exemplinho aqui para a gente poder matar isso e dar sequência ao nosso bloco. Certo? Vamos de novo, olha só. Na redução de 113,5 gramas de óxido de platina 4 a alta temperatura, obteve-se 58,5 gramas de platina metálica. A percentagem de pureza no óxido usado é... Agora o problema mudou um pouquinho, percebeu? Eu te dei quanto reagiu, eu te dei quanto formou e eu quero exatamente aquele fatorzinho de pureza que a gente usa ali para balancear. Certo? Que a gente usa ali para ajustar as massas. Então vamos lá, primeira coisa. A equação está balanceada? Ele falou que não está. Equação não balanceada. 1 de platina, 1 de platina. Até aí, beleza. 2 de hidrogênio, 2 de hidrogênio. Até aí, beleza. Só que a gente recai naquele probleminha. São 2 oxigênios aqui desse lado e aqui tem um só. O que você deve fazer? Colocar 2 aqui para ajustar os oxigênios. Jefferson, mas se eu colocar 2 ali para ajustar os oxigênios, eu acabo desbalanceando os hidrogênios. Ué, é só vir aqui e colocar de novo. Não é porque você já passou pelo hidrogênio que você não possa voltar nele, não. Se der problema, você volta. E aí o que a gente tem? Ó, uma platina. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 oxigênios, agora sim, 2 oxigênios. A equação está ajustada e eu tenho 1 mol de platina, 2 mol de H2, aliás, 1 mol de PTO2, né, perdão, PTO2 aqui, 2 mol de H2, 1 mol de platina e 2 mol de água. Já fiz a equação, já balanceei a equação, já escrevi a proporção molar. O que ele pede para a gente? Óxido de platina 4 é esse fulaninho aqui. Platina metálica é a platina sozinha, está aqui. Já que eu estou falando de massa e massa, vou transformar tudo isso para massa. 1 mol de PTO2, vamos ver? Aqui, ó, o PT é 195, o oxigênio é 16, 2 vezes 32, então vai ser 195 mais 32. Só fazer a continha? 7, aqui dá 2 e aqui dá 2, 227 gramas. Certo? Aí eu venho para cá, 195 gramas de platina. Ele me disse que colocou quanto? 113, que sorte, hein, Jefferson? Metade do 227. Vou fazer conta rapidinho. E aí eu coloquei do lado de lá 58, ué, mas e agora? Quando é que eu coloco X aí? Eu já completei a regrinha de 3 com tudo. Como é que eu boto o X aí? Lembra do que ele perguntou. O que ele está te perguntando? A pureza.
Se ele está te perguntando a pureza, é aqui, ó, desses 113,5 gramas da amostra que você colocou para reagir, que é o óxido de platina, P% é de impureza. Ou melhor, P% de pureza e o restante de impurezas. O que você tem que calcular? Exatamente esse P. Então vamos fazer a continha aqui do lado. Quanto é que dá esse P? 227 para finalizar, 58,5 sobre 113 vezes 195. Já deu sorte aqui, ó, 227 com 113, aqui deu 2, aqui deu 1. Então esse Pzinho deu quanto? 58,5, né? Vezes 2, aqui vai dar 117, certo? 117 e aqui 195. Tá só conferindo as continhas? 127 com 227 com 113 simplificou, 58,5, 117 por 95. Vamos só fazer essa conta rapidinho aqui, ó. 117 divide por 195. Já fez o teu rascunho aí? Estou fazendo o meu aqui. 0,6. Certo? Continha você vai ter que fazer. Para a gente não perder muito tempo, porque o bloco está estourado, eu fiz a conta rápido aqui. Tá? 0,6. Uma pureza de 0,6 equivale a 60%. Aí eu venho nas opções e marco letra C. Certo? Segundo caso particular de cálculo estequiométrico, caso de pureza. A gente encerra esse bloco aqui, no próximo a gente mata mais um. Até já, gente.